Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre esteatose gordura no fígado. hepática. Tudo bem? A senhora tá boa? E seu fígado, tá bom? Meu fígado tá ótimo. Ótimo. Apesar dele tá recebendo hate das pessoas que ele tá sentindo. Tá. Fígado Ele em tá si, tendo cólica biliar de o tanta fígado. gordura que você tá comendo. O fígado em si tá aqui, ó. O fígado bonito. Ele é grande, assim, bonitinho, tá? Legal, hein? Ele não dói nele. A capa dele aqui, ó. Essa capa aqui, ó. É que dói, tá? Ai. Você encostou nela, ela doeu. É, agora. doeu. Ela que dói. O fígado em si, ele não dói. Então, assim, ele tá aqui, ele tá sentindo todo esse hate, todo esse esse fel, esse veneno. Caroline tá dando um veneno pro meu fígado. E meu fígado tá tendo que digerir isso. Tá parecendo, sabe o quê? Que eu pego as coxinhas, as Entendeu? gorduras que ela come e eu tô enfiando na boca dela, entendeu? E aí Mas ela, ela já ela confirmou. tirou do ânus gordura. E ela tá falando isso, que nem na outra vez lá, que eu errei o nome dela, ela ficou me chamando de Maria Bethânia o tempo todo. É verdade, eu te esqueci. Aí essa Agora vez, é Maria- esse mês, Maria eu Gordura. comi gordura. Eu quero ver mês que vem o que eu vou errar, o que ela vai falar. Não, Tá ela bom. falou também da minha hemorroida. Você, puta que pariu, ué. Isso que é amiga, né? Amiga. Ai, ai. Bom, vamos falar sobre gordura no fígado. Vamos falar sobre gordura no fígado. Lembra aquele Fale, dia, amiga. Então, lembra aquele dia que você me ligou? Que a gente tava comentando sobre alguns assuntos que a gente tinha que comentar, né? Falar com o pessoal. Depende, não sei o que Aquele que dia que é. aquele dia que você me mandou um áudio preocupada que você tava com gordura no fígado, que você falou. Não, eu não falei nada disso. Bom, gordura no fígado. Gordura no fígado hoje, né? Opa, nossa, deixei cair o negócio aqui. Corta esse daqui. Nossa senhora, esse óculos... Não, Meu então, Deus, olha lá. Madrinha, desculpa. Cara, É, quebrando o óculos, não sei quantos milhões de reais. Melhor nem aparecer isso no vídeo, senão ela vai me matar. Bom, vamos falar. Gordura no fígado. Bom, gordura no fígado hoje tá muito em alta, né? Na realidade, eu acho que sempre Desculpa. teve em alta. Sai um É, arroto aqui. claro, Desculpa. né? Porque quem tá aí com problema de digestão é ela, né? Não, é porque eu tomei um café. É assim, gente, gordura no fígado tá muito em alta. É um assunto Mas, amiga, muito não- pertinente. Não sempre esteve em alta e as pessoas não davam bola? Na verdade, Não deveria ser importante, as pessoas meio que cagavam pra esse assunto? Aí virou pode ser que modinha. sim. E virou modinha, mas... Pode ser que sim, mas é porque o percentual, né, em 50 anos atrás, a gente não tinha um percentual de muito, de gordura no fígado, né? Então, a alimentação da população brasileira era uma alimentação muito mais saudável. A gente não tinha enlatado, a gente não tinha comida processada, a gente não tinha fast food, né? Então, a minha avó conheceu o fast food, ela já tinha mais ou menos a minha idade, né? Então, eu conheci fast food desde o dia que eu nasci. Quando eu nasci, minha mãe, em vez de me dar leite, ela me deu Coca-Cola. Mais ou menos isso, entendeu? Então, a gordura no fígado hoje tem, né, nos últimos anos, se estudado muito sobre essa questão da gordura no fígado, porque por muito tempo, né, a maior causa de cirrose, até uns anos atrás no mundo, era o álcool, né? Então, hoje, com os alimentos processados, a comida muito gordurosa, o excesso de fast food, você conseguir comida pronta, que é uma comida que geralmente é feita para uma grande quantidade de pessoas, um uso excessivo de óleo, um uso excessivo de manteiga, um uso excessivo de muito carboidrato, você tem tido um aumento de diagnóstico de cirrose por esteatose hepática. E sempre lembrando, a gente vai fazer uns vídeos que ainda estou estudando, porque é um assunto bastante interessante, que a gente vai trazer bastante assuntos e tudo mais, mas requer estudo. E estava estudando sobre lipídios, formação de lipídios no corpo da gente. Lipídios nada mais é que a forma bonita de falar da gordura. Da gordura, né? Então, como quando a gente come, então vai ter um vídeo só como quando que a gente come, como que é feita essa digestão, como que é feito, então, triglicerídeos, o LDL, o VDL, o VDL, o quê?
VLDL, desculpa, pessoas. Chama a fonoaudióloga, por favor. Se alguém o tiver VLDL, de novo. Então, assim... Por favor, manda no DM, o telefone, por favor, a gente vai encaminhar pra Maria Gordura. Não, eu tenho a Maria. A Maria. Maria trabalhou comigo. Ah, Maria. Lá no Senti Queimados, maravilhosa. Maria, lembrei de você aqui no podcast. Maria, por favor, me ajuda. Pronto, peraí. E aí, fala, querida. Aí... Então, a gente vai falar sobre os lipídios, né? Como que eles são formados, como que eles são processados no corpo e são guardados, e tudo que é adicional, então tudo que é carboidrato que você come em excesso e tudo que é proteína que você come em excesso, no final vira triglicéridos. Então, é super importante, e quem produz a maior parte de gordura, tanto do corpo, quem armazena e quem também produz, é o fígado. Então, a gente tem o nosso tecido adiposo, né, que faz essa mobilização, mas quem também faz esse armazenamento e essa produção é o fígado. Então, o fígado, ele fica com essa gordura, porque ele também já produz essa gordura normal. Sim. Então, assim, se a gente come a mais, a gente vai acabar retendo a mais, porque a gente já produz normal. E o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, o nosso corpo, ele sempre vive pensando que nós somos seres animais. E os seres animais, eles precisam de alimento para sobreviver. Então, o nosso corpo sempre entende que nós precisamos, ao máximo, estocar energia. Então, por isso que quando a gente come em excesso gordura e carboidrato, nosso corpo entende que a gente precisa estocar energia. E uma das formas de estocar energia é estocar gordura, porque quando a gente tem uma molécula de gordura e se a gente não faz a ingestão de carboidrato, a molécula de gordura ela se quebra e forma energia para o nosso corpo. Então, quando você está com excesso de peso e você precisa emagrecer, é isso que acontece, você diminui a ingesta de carboidrato e aí toda a gordura que você tem no corpo, ela começa a ser quebrada em moléculas para gerar energia para você continuar vivendo. Então, o nosso organismo, ele entende que nós precisamos de estocar carboidrato em forma de gordura para a sobrevivência. Isso. E a gente também estoca também proteína em forma de músculo. Mas porque é maromba. Isso, mas a gente também, a proteína a mais, a gente também vai estocar em forma de gordura. Então, para você ter perda de peso, você precisa ter o déficit calórico, que você vai comer, você não vai deixar de comer carboidrato, porque o seu corpo prefere o carboidrato para fazer essa queima, só que depois que você fizer essa queima mais rápido, que a gente vai explicar, aí você vai acabar queimando gordura. E o seu fígado é o órgão principal, porque ele consegue fazer o triglicérides virar ácido graxo muito rápido, e demandar essa quebra de energia pro seu músculo, pro seu coração, para falar assim, vive aí, vai vivendo. Então, por isso que o fígado, ele é o maior estocador e o maior, então, faz triglicérides do seu corpo, porque ele faz isso com maestria. Então, por isso que ele tende a ser um órgão que pode reter gordura e ficar aí com esteatose. Exatamente. Então, hoje no mundo, né, a gente tem um alto consumo. Tudo bem, amigas? Você quer fazer alguns barulhos estranhos? Desculpa, gente. Tá tudo bem. Perdão. Agora, além de falar um pouco mais enrolada, ela quer fazer alguns barulhos estranhos. É que eu tô nervosa de ter um podcast só meu, sabe? Mas vai passar. Entendi. É isso. Ah, tá. Chama o psicólogo também, por favor. Eu vou. Gabriel, me ajuda. Então, bom, e aí no mundo hoje a gente tem um alto consumo de gordura, né? Assim, nos Estados Unidos a gente vê um alto consumo de gordura, o nosso país também a gente está tendo um alto consumo de gordura, de comida processada, e a gente está tendo um aumento da obesidade, né? Então, a obesidade, ela é o excesso de gordura, né? Como conceito mesmo, que pode ser prejudicial à sua qualidade de vida. Quando você tem um excesso de peso, você prejudica suas articulações, você tem um acúmulo de colesterol no sangue, que pode prejudicar a sua parte cardíaca, pode te levar até a morte. Então,
Hoje, além dessas alterações, a gente também tem um acúmulo de gordura no fígado. E lembrando que pessoas magras também podem ter esteatose, tá, gente? Exatamente, que a hipercolesterolemia familiar, né? Então, os pacientes podem ter o acúmulo de gordura no fígado, mesmo sendo magras, e se elas também têm uma alimentação extremamente rica em gordura. Porque nem sempre uma pessoa magra, ela é saudável. Exatamente. Então, quando você tem o acúmulo de gordura no fígado, tem se estudado que essa gordura ela começa a danificar as células do fígado por conta do seu hiperdepósito. Então, existem algumas alterações celulares em que essa gordura começa a alterar as células do fígado e essas células do fígado começam a ficar doentes. Então, elas começam a ficar doentes e elas começam a ficar inativas. E quanto mais excesso de gordura no fígado, mais danificado fica o seu fígado. Quanto mais danificado fica seu fígado, mais fibrótico e duro ele vai ficando. Exatamente. E ele vai perdendo a sua função. Isso, porque ele faz várias funções. Exatamente. Então, assim, a gente pode trazer aqui também um podcast só falando sobre funções do fígado, né? Então, assim, além de produzir bile, que a gente já falou, além de ter essa importante função da produção e armazenamento de lipídios, também ele tem um armazenamento, é pequeno, mas ele também tem um armazenamento de carboidratos. Sim. Ele também faz funções da coagulação, então ele produz esses fatores. Ele também tem um ajuste. Produz a bile. Não entendi? Produz a bile. Eu falei já, você não tá nesse podcast? Eu tô. Eu tô no podcast, é porque você tá falando tanta informação que eu já estou um pouco cansada. Daqui a pouco, se você tá falando, você vai começar a enrolar a língua. Não, mas você não deixa eu falar, eu tô falando, eu tô fazendo um raciocínio clínico sem me engasgar, sem gaguejar. Parabéns. E aí você fala, aí eu falo assim, mas porra! Tá, e aí a gente tem então os fatores de coagulação. Sim. A gente tem... Quais outras coisas a mais, amiga? Tem tanta coisa que o fígado faz. Tem muita coisa que o fígado faz. O fígado faz... Ele é sensacional. Mas eu acho que os principais você citou. Eu acho que são os mais importantes para também todo mundo fatores, um dos fatores importantes também que a gente vê quando o paciente também está com uma falência é controle da glicemia. Isso. Né? Então, assim, a gente tem o pâncreas, né, que faz esse controle, a gente tem a insulina, a gente tem esse controle bem importante sobre o nível de açúcar no sangue, mas quando a gente tem uma falência bastante importante, a gente não consegue fazer com que o açúcar no sangue fica normal. Exatamente. Porque também o fígado não tá funcionante. A gente também pode trazer aí um vídeo, se vocês quiserem, sobre funcionamento do fígado, que é um órgão muito bonito. É legal. E aí o paciente começa, né, a ficar com o fígado muito duro e o fígado começa a perder essas funções importantes que a doutora Maria Gordura trouxe. Então, e a gente pode levar esse fígado à cirrose. E o que é cirrose? Nada mais é do que a perda da maior... uma coisa importante, o fígado também produz albumina. Isso. E a albumina é uma proteína que carrega muita coisa dentro do sangue, inclusive... Inclusive os lipídios. E também? Também albumina carrega várias outras coisas. Sim, várias outras coisas. Faça a mínima, amiga. Amiga, tá bom, depois você estuda. Então, a albumina... Qual que é, caralho? Não vou falar? Você estuda? Não, você vai falar? Sim. Não, porque esse podcast é informativo. O que a albumina carrega dentro do vaso? A água, filha. Não, ele não dá água, amiga. Ele deixa a osmolaridade oncótica. Tudo bem, amiga, mas... Ele não carrega água. Mas pra eles a gente precisa falar que carrega a água. Não carrega água. Tá, tudo bem, gente. Não carrega água. Ele deixa a água água ficar do ladinho dele caminhando. Não, ele não carrega água. A albumina é uma proteína e deixa a pressão oncótica, a pressão de dentro do vaso ficar... Então deixa o sangue ficar dentro do vaso. Ele carrega água. Aquele plasma, aquele líquido, fica dentro. Isso, porque a albumina puxa a água e carrega a água. Sim, mas... Eles não estão ligados, ela só carrega. Tudo bem. Ok, a gente não vai brigar sobre isso. Não carrega. É uma forma tranquila da gente...
Maria Gordura. Então, Tô bem? a gente tem algumas alterações que vão acontecer nas células do fígado que o paciente gera, né? Esses danos nas células do fígado até o paciente conseguir chegar ao quadro de cirrose. Então, hoje, nos Estados Unidos, a maior causa de cirrose já tem sido o excesso de gordura no fígado. Não mais o álcool. No Brasil ainda é 50-50, 55-45% ainda o álcool tem uma prevalência um pouquinho maior que a gordura no fígado, mas nos próximos anos eu tenho certeza que o excesso de comida, né, gordurosa vai ser a maior causa também no Brasil de cirrose hepática. E quando o paciente tem cirrose é muito ruim, por quê? Porque o paciente começa a perder essas funções do fígado e o paciente precisa de fazer um tratamento por conta dessa cirrose, né? Então, no início, quando o paciente ainda tem um pequeno funcionamento do fígado com a cirrose, a gente consegue fazer um tratamento clínico, mas quando o fígado dele começa a parar de funcionar totalmente, o único tratamento é o transplante de fígado. Então a gente tem que trocar o fígado da pessoa por um novo, senão a pessoa literalmente ela vai morrer de cirrose, tá? Então hoje é importante a gente entender que a gordura no fígado ela precisa também ser erradicada. A gente precisa ter uma alimentação saudável para a gente não fazer um acúmulo de gordura no fígado, porque o acúmulo de gordura no fígado, com o passar do tempo, os pacientes com 20, 30 anos de acúmulo de gordura no fígado, eles podem sim desenvolver o quadro de cirrose, e tem pacientes que muitas vezes já tem na literatura que os pacientes com uma alta carga de acúmulo de gordura no fígado, eles podem desenvolver câncer de fígado mesmo antes de o fígado ser totalmente cirrótico. Nossa. É verdade. E o que as pessoas falam também sobre a regeneração? É tão rápido assim essa regeneração? Não. A regeneração do fígado ela não é tão rápida, ela dura alguns meses e depende também de vários fatores, tá? Por quê? Porque quando se tem quando você tem uma agressão constante, mesmo que o fígado tenha algumas células que ele consegue regenerar, uma hora as células que são regeneradas, elas também são afetadas. Então chega uma hora que a agressão ela continua e você não consegue mais. É essa regeneração que pode gerar a tumoração? Não. Não, na verdade não. É pela fibrose mesmo. É pela fibrose Isso, mesmo. pela ação de células inflamatórias e alterações até de células que comportam aquelas alterações moleculares lá atrás, de P53, TNF-alfa. Então, a gente tem algumas alterações em que mudam a celularidade para célula fibrótica, né? O excesso de colágeno, as colagenases, né? Então, que geram a fibrose, e aí fazem esse acúmulo no fígado que você não consegue reverter, entendeu? Então, a gordura no fígado hoje, ela tem sido totalmente prejudicial para o fígado. E a gente precisa fazer o tratamento, né? Então, assim, o tratamento é a perda de peso, inicialmente. E hoje tem... Não esquecer que, às vezes, a perda de peso pode aumentar a sua esteatose por um tempo. Se for uma perda de peso rápida. Sim. Se for extremamente rápida, sim. Mas se você fizer uma perda de peso com qualidade... Sim. Né, você vai ter uma diminuição importante da gordura no fígado. Você perder, não é saudável em nenhum momento você perder peso muito rápido, até mesmo por conta disso que você pode ter um aumento de gordura no fígado. Então, se você tem uma esteatose já, e aí foi indicado você fazer uma orientação nutricional, perda de peso, você pode aumentar por um tempo aí essa esteatose, mas se for que nem a doutora Carol falou, por um tempo... aconselhável e por profissionais. Sim. Né? Não é nada de dieta louca, maluca. Dieta da proteína, você já viu a dieta do que a pessoa só come carne? Sim, já vi. Vocês ficaram com acúmulo de gordura na mão? Não, esse não. É? Tem. Tem? Tem. Nossa, legal. Legal. As pessoas que... Tem pessoas... É as enganoterapia?
X, não sei. Enfim. Ah, entendi. A questão dessas pessoas que elas só comem carne e comem só lipídios. Uhum. E aí elas começaram a ficar com acúmulo de lipídios embaixo da pele. Porque, como eu disse, proteína a mais, lipídio a mais, vai virar o quê? Triglicéridos. Então, não vai dar muito certo. Então, você vai comer carboidrato, você vai comer lipídio, você vai comer proteína, é para você comer frutas, é para você fazer uma dieta normal, é para você perder peso normal, de gente normal, e depois você acaba fazendo ultrassom, que é um exame muito bom para ver isso, né, amiga? Isso, então assim, esse foi até, inclusive, o tema do meu mestrado, né? Sobre as alterações celulares, né, do dano que a gordura faz no fígado. Então, eu fiz uma avaliação nos pacientes que foram submetidos à cirurgia de obesidade lá na Unicamp. Então, no momento da cirurgia de obesidade, foi feita uma biópsia do fígado e foram analisadas essas peças dessas biópsias para avaliar o grau que o paciente tinha de dano no fígado, que é a fibrose hepática. E quando eu fiz esse trabalho, eu consegui ver que os pacientes que tinham alterações, principalmente na resistência à insulina, eles tinham um grau de fibrose muito maior dos pacientes que não tinham resistência à insulina. Então, os pacientes que têm diabetes e que são obesos têm um maior risco de ter graus de fibrose e evoluir mais rápido para a cirrose do que os pacientes que não tinham. E isso foi uma informação muito interessante, porque a gente tem 2 fatores de risco que podem dar danos no fígado. Então, hoje a gente sabe que tudo isso, toda essa alteração, ela é essencialmente, prioritariamente devido à resistência à insulina. Sim. Porque a resistência à insulina também, ele ajuda no triglicérides, então o triglicérides não é quebrado, Sim. né? E ele é totalmente acumulado. Você sabe por quê? Da fisiologia disso? Da insulina ser necessário? Porque quando você tem a insulina, você coloca a glicose dentro da célula. Sim. E quando você tem a insulina, você coloca a glicose dentro também do adipócito. Isso. E aí você faz com que o adipócito produza... O adipócito é a célula de gordura. A célula de gordura. Você faz com que o glicerofosfato se ligue aos ácidos graxos e consiga fazer triglicéridos. Então, você também consegue colocar a glicose dentro da célula do adipócito. Se você não tem essa insulina, você também não tem essa entrada e não tem esse estoque. Mas também você não tendo essa insulina entrando, você também pode ficar num efeito também cetogênico, né? Que também não é tão bom para o paciente. Sim, mas a grande questão é a questão da insulina com a quebra do triglicerídeos. Sim. Então, se você tem uma hipertrigliceridemia, você aumenta a quantidade de ácidos graxos e aí você tem um acúmulo de depósito dessa gordura no fígado e faz um ciclo vicioso, né? E aí, quando o paciente já chega com uma esteatose grau 3, a gente precisa intervir imediatamente. Então, o tema do meu mestrado foi sobre essa alteração hepática visando no tratamento. Então, eu escrevi um manual de condutas de cirurgias bariátricas para o auxílio dos pacientes que têm já um grau de esteatose já elevado para tratamento desses pacientes nesse momento para não ocorrer a evolução para a cirrose. Então, eu escrevi um manual de condutas falando sobre todos os tipos, né, de cirurgias bariátricas que são, na verdade, são as técnicas cirúrgicas, né, e quais as técnicas, por uma revisão de literatura, elas inferem qual é a melhor técnica que é usada hoje, ou quais são as melhores técnicas para você conseguir fazer esse tratamento com uma diminuição importante da gordura no fígado. Então, o paciente que tem
uma gordura no fígado exacerbada, mas que já tem um grau de dano na célula do fígado, o dano celular ele não consegue ser revertido. Sim. Entendeu? Mas você consegue diminuir a gordura do fígado para não que ocorra mais dano, né, nas células do fígado. Sim. Então isso é muito importante porque as pessoas hoje acham que fiz ultrassom, tem só uma gordurinha no fígado. Não é assim. Sim. Então todos os pacientes que chegam para mim com um sobrepeso ou já uma obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3 e que já tem alteração de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, eu sempre oriento eles que eles precisam fazer a perda de peso, além de uma qualidade de vida, para prevenir a evolução para a cirrose e para o câncer de fígado. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Então, hoje a gente consegue ver pelo ultrassom, tá? A gente não consegue quantificar a quantidade de gordura pelo ultrassom, mas a gente consegue estimar, né, se o paciente tem uma esteatose grau 1, grau 2, grau 3. Sim. A gente tem a elastografia, que a elastografia ela vê a quantidade de gordura e também consegue hoje ver até os pacientes que têm algum grau de fibrose no fígado. E dependendo do paciente, você consegue ver até o grau de fibrose que ele tem. Mas o exame que vai definir padrão ouro mesmo, para saber a quantidade de gordura que você tem no fígado, o percentual e o percentual de dano celular que é a fibrose, é a biópsia. Então você precisa fazer uma biópsia do fígado para você saber. E essa biópsia, como que é feita, assim? Geralmente a gente faz a biópsia no intraoperatório dos pacientes com obesidade. Tem alguns estudos que foram feitos biópsia percutânea, então é uma biópsia que você vai ali na região do fígado, é um radiointervencionista que faz, e aí ele entra com uma agulha, porque o fígado ele é um órgão que não tem nada em cima dele, né? Sim. Teoricamente. Então ele consegue entrar percutaneamente, ele entra com uma agulha aqui na região do fígado, vai lá, puxa um fragmento e faz uma análise, entendeu? E aí ele não puxa só um, né? Puxam vários fragmentos. Sim. E ele faz uma análise. E dentre todos os estudos em que eu li, a gente tem visto um alto grau de pacientes com gordura no fígado já tendo alto dano celular. E isso é muito ruim, né? É muito ruim, principalmente ao longo dos anos. Então, hoje a gente tem vários tratamentos, né, para obesidade. A gente tem muitas medicações que tratam a obesidade, principalmente medicações que auxiliam na diminuição da fome, né, ajudam na ansiedade, pacientes que têm compulsão por comida devido à ansiedade. Então, a gente tem um conjunto de medicações que você toma para te auxiliar na perda de peso. Sim. Por isso que também muitos dessas medicações para diabetes que estão sendo lançados, esses medicamentos faz você também perder peso, isso. Porque também tem o efeito colateral de reduzir a fome. Tem o efeito colateral de reduzir a fome, mas também porque em pacientes que são diabéticos se precisam de reposição de insulina, que é um dos fatores também que ajudam a você mobilizar lipídios também, que mexem. Então, você tem insulina, aí você tem glicose, e essa glicose faz todas as funções, e uma das funções também é mexer com o tecido adiposo, por isso que você perde peso, porque você vai mexer com triglicéridos, você vai mexer com ácido graxo, por isso que também você tem esse efeito. Então assim, o que eu tava querendo falar é que a gente tem várias medicações hoje que auxiliam, né, na perda de peso. Antigamente era muito usada a sibutramina, mas a sibutramina tem vários efeitos colaterais, né? Ainda é usada, mas tem vários outros melhores, menos quantidade, né? Sim. Mas era uma medicação muito mais acessível. E a gente conseguiu evoluir aí para algumas medicações que ajudam na resistência à insulina, melhorando, né, o acesso à insulina na captação, né, do açúcar no sangue e ajudando esse açúcar no sangue a ser quebrado e ele a ser digerido, né, e você conseguir fazer essa perda de gordura e desse açúcar que é acumulado também dentro da gordura. Mas hoje tem as famosas canetinhas, né, que as pessoas usam, que é a Ozempic, que veio a Mounjaro, que veio a Saxenda, só que é um alto custo. Então, o que eu trouxe no meu manual é que a cirurgia bariátrica,
hoje ela ainda continua sendo a melhor opção. Não porque você emagrece rápido, mas porque você consegue ter uma manutenção do seu peso por um maior tempo. Então a gente precisa falar sobre também longevidade. Sim. As canetas hoje, né, Ozempic, Mounjaro, elas têm um custo elevado, então as pessoas não conseguem fazer a manutenção desse custo. E lembrando entendeu? que tem pessoas que usam o Ozempic por indicação por diabetes. Exatamente. Então a pessoa ela vai usar o Ozempic pro resto da vida dela. Então ela vai ter um efeito e ela precisa ter aí um controle de peso, um controle de pressão, porque às vezes ela não é só diabética, então ela precisa ter um controle de várias outras coisas para ela manter um peso. Exatamente. Então, aqui, longe de julgamentos, você faz teoricamente o que você quiser com a sua vida, não deveria, né? Mas o fato é, você perder peso, não, você tá perdendo peso para quem? Porque precisa sempre entender por que você tá fazendo isso. Tem a questão de pessoas que precisam fazer cirurgia bariátrica, tá ameaçando risco de vida, tá tendo outras coisas. Ao invés de fazer uma cirurgia, vou usar a caneta. Tá indo no psiquiatra, tá indo no psicólogo, porque você só opera o estômago, você não opera a sua cabeça. Então você precisa entender, você precisa comer, qual distúrbio alimentar você tem. Então, assim, e outra coisa, pessoas às vezes que tem aí famosos, gente muito famosa, gente aí da sociedade, usando essas coisas, fazendo propaganda, né, o caralho a quatro, e que faz com que as pessoas que precisem usar não conseguem achar a medicação. E dá para você ter essas medicações, às vezes, por alto custo. Às vezes a pessoa tem indicação para usar, a pessoa não vai comprar o Ozempic, porque ela tem o direito de usar o Ozempic de graça. Só que ela não consegue achar, porque tem um monte de anta usando. Isso é verdade. E a maior preocupação hoje, assim, sobre... A banalização de uma coisa que, assim, a gente tá falando sobre um problema, que é a esteatose hepática, que é um problema muito grave, né? Mas tem, às vezes, pessoas que querem só ficar no hype e usam essas medicações. E essas medicações têm efeitos colaterais. Sim. É uma insulina. Você tá usando uma insulina. Caralho. Você tá entendendo? Então você vai passar mal. Exatamente. Você vai passar mal. Se você não souber que jeito que você usa isso. Mas eu precisava contar uma coisa pra vocês, porque a Maria Beatriz teve uma época que ela era gordinha mesmo. Ela fez uso da Ozempic e emagreceu bem. E hoje a gente sofre com hipoglicemia. E hoje ela sofre com hipoglicemia. E por isso, assim, por isso que ela tá com muita gordura no fígado ainda. Porque ela come ainda muita gordura e usa Ozempic junto. Fala a verdade. Sim, sim. Ela do nada, ela joga um negócio. Ela do nada, deixa a Mirella Campovilla, minha nutricionista. Mirella Campovilla. Você tá fazendo propaganda das pessoas sem receber nenhum cash. Mirella, ótimo. Maria Fono, maravilhosa. Quem mais que eu falei aqui? Gabriel, quem é Gabriel? Gabriel é meu psicólogo. O Gabriel que lute com você, né? Gabriel é meu psicólogo. Eu falei outro nome também. Quem que eu falei outro nome? Maria Gordura? Não. Quem que foi outro nome? Pra perguntas, manda DM. Eu falei outro nome, não sei se foi... Lembrei, peraí, calma. Quase, sabe quando vem e vai, vem e não vai? Nossa, peraí, que eu tô quase lembrando. É de uma médica, a gente falou dela aqui. Da médica? Da médica. Doutora Lilian. Lilian! De hemorroida! Então... Isso. Mas a doutora Lilian tem 2 filhos, ela não vai ver. Ela não vai ver o quê? O vídeo? Nosso podcast, tem 2 filhos, coitada. Tudo bem, a gente pode mandar pra ela falando que a gente citou ela no podcast. Então a gente trouxe hoje, né, os nossos... os nossos chifrinhos do meu fígado super que lute, importante. Pra gente lembrar vocês que o seu fígado precisa estar em boas condições. Sim. E você precisa entender que o fígado também, além de sofrer agressão, né, com o famoso álcool, também sofre agressão
Com esteatose hepática. Com a gordura no fígado. Desculpa. Isso, lembrando que bebida, né? Bebida também dá a esteatose. Isso. Bebida também dá esse estágio de esteatose. E aí, teoricamente, se você parasse de beber nesse estágio também, você também não teria aí essa evolução para cirrose. Aqui a gente está falando de esteatose relacionada à alimentação. Exatamente, tá? A gordura. A gordura, tá? Exatamente. Então, a gordura é em excesso. O fígado produz sim gordura normal. Então, se você comer a sua gordura normal, da sua dieta convencional, que geralmente varia de 10 a 15%, porque para você comer gordura, você precisa sim comer gordura numa dieta de gente normal, tá? Você também vai produzir os seus lipídios endógenos, seus. A Maria Gordura, ela come 90% da dieta dela em gordura. Bom que assim, ó, se eu sou uma gordura, na hora que eu enfiar minha mão no cu dela, vai liso. Vai liso. Vai dar diarreia. Vai liso. Bom, gente, é só isso. Não caiam em contos de fada. Vão no médico, cuidado muito com esses médicos. Cuide do seu fígado, é muito importante. Que vão falar assim, toma tal medicação, que você vai emagrecer, que você vai ficar com a barriga chapada. Se você for uma pessoa que é proletariada, vai trabalhar normal, de gente, você não vai ficar com a barriga chapada. Tá? Não vai. Você precisa entender que você não vai ficar com a barriga chapada, eu não vou ficar com a barriga chapada, Carolina não vai ficar com a barriga chapada. Quem disse? Meu projeto verão 2027. 2026 não dá ainda, mas 2027 talvez. Jamais, entendeu? Então, assim, eu tenho consciência total que eu quero ter a minha longevidade. Sim. O que eu quero? Eu quero apagar minha velhinha lá de 90 anos. Amiga, mas você vai ter que ter trocado seu fígado umas 3 vezes com tanta gordura que você come. Enfim, a gente vai ver isso daqui 1 mês, porque a gente vai ter aí a revelação. Revelação. Aê! A gente vai ter o chá de bebê. Um chá de bebê de gordura. Um chá de bebê de gordura. Tá bom. Então, assim, super importante, gente. Não caiam em lorota, porque o que a gente tá vendo não é só nutricionista, frajuto, qualquer outra coisa. Vão em nutricionista de gente, vão em médico de gente, tá? Eu sempre fiz, desculpa aí, mas eu sempre fiz minhas dietas com nutricionista, tá? Eu acho muito... Vou aí criar uma polêmica, mas eu não sou muito fã de nutrólogo. É que são, na verdade, funções diferentes. Às vezes tem alguns nutrólogos que querem ser nutricionistas, né? Mas... então assim... a nutrologia é importantíssima para dentro do hospital, quando você tem um paciente internado. Então não desmereça o nutrólogo. Sim, mas nossos aí... coleguinhas de profissão. Eu sei, mas aí quando ele começa a querer ser nutricionista, não dá certo. Porque quem tem que prescrever dieta, quem que tem que prescrever a porra da dieta? É o que você tem que ir lá, quanto de carboidrato você vai comer ali no seu café da manhã, não sei o que, não sei o que. Quem? Nutricionista. Cada um no seu quadrado. Então, mas eu acho que você precisa trocar o seu Nutri. Não. Claro que precisa. A Mirella a sua dieta tá com 90% de gordura, você falou. Gente, eu falo que essa é uma amizade tóxica. Já estou falando pra vocês. Cuidem do seu fígado, porque a Maria Beatriz não tá cuidando do dela. Eu cuido. Beijos! A gente vai ver mês que vem. Mês que vem.